Está comigo aqui o vereador Irã Barbosa. Vocês, quem tem acompanhado aí essa questão, essa polêmica no entorno do hotel ali na região da Pampulha, não é? O hotel é o Bristol. Foi aprovado na semana passada pelo Compur, que é o Comitê de Política Urbana de Belo Horizonte. O Bristol Stadium Hotel. Foram 9 votos a favor, 2 contra. Não é? Aprovaram também a construção do hotel Go In, resultado 10-0. E alguns militantes ali da região, associação de bairros, ainda lutam, inclusive, na justiça e no Ministério Público contra essa aprovação. Eu, particularmente, já disse aqui, me declarei, não vi nenhum tipo de perigo à preservação da Pampulha com o som do hotel. Pelo que analisei e vi, o hotel está mais para Antônio Carlos do que para a Lagoa. Ninguém vai ver da Lagoa da Pampulha o último ponto. Não é? Mas é uma discussão que precisa estar aberta o tempo todo para que a cidade conheça detalhe por detalhe. O vereador Irã Barbosa encaminhou ao Ministério Público, ao do promotor Eduardo Nepomuceno, uma denúncia de que a votação já seria de carta marcada. Vereador, muito boa tarde. Boa tarde, Eduardo, Carlos, e boa tarde a todos os ouvintes aqui da Itatiaia. É um prazer recebê-lo. Qual é o teor dessa denúncia que o senhor está levando ao Ministério Público com relação ao Compur? O que acontece, Carlos? No dia da votação, ainda sem saber sequer que tinha acontecido a votação, qual o seu resultado ou qualquer outro documento, me veio um funcionário da Secretaria de Desenvolvimento me fazer um relato de que ele teria testemunhado vários tipos de negociações e indas e vindas que levariam a distribuição de R$1.350.000 para pagamento de propina e aprovação desses dois prédios. Então, a denúncia partiu, segundo o que o senhor está dizendo, de um funcionário público ligado à secretaria. Exatamente. Desses R$1.350.000 ainda teriam sido dados unidades de apartamento dessas empresas a 3 membros-chave do Coman que teriam tido, vamos dizer assim, não só a obrigação de convencer colegas ali de dentro, mas também a função de acelerar a tramitação desse processo e impedir que ele fosse obstruído por parte das associações que lá estavam representando. O pior é que tudo foi apresentado para mim com um nível de detalhes que me permitiu, só de relato, construir 5 páginas de como teria funcionado esse esquema dentro do Compur. As denúncias que foram feitas para mim foram feitas no nível tão alto de detalhe que, para você ter uma ideia, até hoje eu nunca tive acesso ao relatório do Compur. Mas vários dos pontos que me foram relatados, depois eu pude conferir pela imprensa de que eram verossímeis. E fora isso, não fosse essa pessoa só o tanto de detalhes que ele deu, foi a mesma pessoa que me passou aquele esquema de tráfico de influência no Coman, com a questão da Regional Isidoro, que mais tarde o Ministério Público também, por base na denúncia dele, pôde comprovar. O que acontece? De acordo com ele, esse dinheiro teria sido distribuído apenas para aquelas pessoas que votariam sim, tá? Ele foi levado para os membros que estariam sendo levados a votar a favor do empreendimento. Fora isso, ele até deixou uma coisa bem clara. Uma das pessoas que teria votado sim, que não teria participado, ele falou que seria um tal de Renato do Sinduscom. De acordo com ele, o Sinduscom já seria a favor da construção de prédios naquela região, motivo pelo qual não seria necessário pagamento de propina para essa pessoa. Eu não conheço o Renato, mas eu acho que era dever meu. Era o único que está fora, estaria fora. Ele tem certeza que está fora desse esquema. Aqui nós, pela denúncia que o senhor tem feito, o vereador, nós teríamos até R$200.000 para alguém, além de imóveis, tudo isso de um imóvel pago em dinheiro para as pessoas. O que está aqui na sua denúncia. Parte da minha denúncia fala que esses pagamentos foram feitos entre cotas de R$25.000 a R$200.000, tá? Pagos até um dia antes da realização da reunião. E, além de descrever a entrega desses imóveis, ele fez um detalhamento extremamente claro de como seriam os contratos, quando eles teriam emitido, qual data, como estariam distribuídos, como seriam quitados. Detalhes assim extremamente, vamos dizer, extremamente contundentes
acerca desse tipo de relacionamento. Agora, essa fonte dessa denúncia, então, participou da negociação toda? Porque para ter acesso a detalhes da maneira como estão sendo citados aqui, essa pessoa sentou-se à mesa de negociação com todo mundo. De acordo com ele, não. Se é verdade. De acordo com ele testemunhou, a começar, várias das movimentações dentro da secretaria. Segundo ele apostou que, e nisso ele tem razão, de que muitos dos aliciadores das empresas não conheciam ele, e então em vários momentos ele pôde literalmente, Carlos, seguir essas pessoas a restaurantes, onde ele teve a oportunidade de, inclusive em uma delas, que é o relatório que ele faz, ouvir grande parte desse esquema, de como estaria distribuído, e inclusive o nome dessas pessoas. Essa fonte estaria disposta a relatar isso diretamente ao Ministério Público, ser testemunha disso em um processo? Olha, ele falou que isso é uma questão que ele tem que considerar, porque ele teme a integridade física dele e da família dele, mas que ele estaria disposto sim a pensar nessa questão, mas que por enquanto ele pediu que pelo menos até que o Ministério Público comece as investigações preliminares, que ele gostaria de permanecer anônimo. Agora, Irã Barbosa, o Compur é o último processo, a última parte de um processo de aprovação. Essa lei flexibilizando lá as áreas passou na Câmara Municipal. Não é? Os seus colegas lá da Câmara aprovaram isso. Não é? O Compur simplesmente referendou alguns acordos em torno dessa história. Então, o que é que se pode dizer sobre a aprovação disso na Câmara Municipal? Pois é, Carlos, isso é uma coisa que eu peguei ontem à noite, eu também debulhei. Foram 2 projetos que praticamente juntos ajudaram a flexibilização, a aprovação desses projetos pelo Compur. Um deles, ontem, ao checar, eu estava olhando e de repente, ao cruzando o nome deles, o relatório desses projetos, eu vi o meu nome com um voto sim para esses projetos. E uma coisa que eu sabia que, obviamente, eu não tinha participado. E aí, o que me assustou? Apesar da votação do projeto ter acontecido entre 12h47 a 12h50, apareceria como se eu tivesse relacionado meu voto às 11h22 da manhã. E não só comigo, com mais 5 vereadores que estão ali inclusos. Revendo o vídeo da reunião, é possível ver que a presidente, na hora que ela declara aprovado o projeto, ela declara que foi aprovado por 28 votos a 1, tá? E a mesma coisa aparece aqui no relatório da reunião ordinária, com uma diferença. Nesse relatório que está impresso aqui, aparecem 34 nomes, sendo 33 votos sim e uma abstenção. Mas você atribui isso a quê? Algum tipo de fraude na votação, algum erro técnico? Exatamente, fraude eletrônica. Isso aqui é um caso clássico de inserção de dados através de programação que gera os chamados fantasmas de dados, ou seja, quando uma pessoa tenta fazer uma programação ao vivo, ela sempre incorre no erro de, ao mesmo tempo, colocar linhas adicionais nessa programação que inserem dados antigos. Ou seja, esses horários de 11h22 e esses vereadores que aparecem aqui, fora eu, eles poderiam ser dados de outra votação que entrou dentro da programação do sistema, porque alguém, em loco, na hora, modificou. Isso é uma denúncia muito séria, hein, né? É o que os documentos estão mostrando. E você já pediu lá à Câmara, à mesa, à Corregedoria que investigue isso daí? Esse documento aqui vai ser entregue junto com todos os outros documentos do mesmo dia, mostrando o seguinte: essa foi a única reunião em todo o dia em que aparece esse problema, tá? Das quase 28 votações que tiveram no dia. E, em segundo turno, ainda acontece uma coisa muito curiosa com essa votação. Chegamos a ter 2 colegas, que eu não vou divulgar o nome, para não expor a imagem deles necessariamente, mas no segundo turno desse projeto, que ele também passou por um voto de diferença, acontecem 2 parlamentares votando com 2 segundos de diferença no mesmo posto. Como que você consegue explicar uma coisa dessa? São 4h36. Qual é a sua expectativa diante dessa denúncia aqui ao promotor Eduardo Nepomuceno, Irã Barbosa? Eu quero reverter esse processo. Eu tenho certeza, hoje eu tenho certeza absoluta que alguma coisa de muito obscura acontece por trás dessa iniciativa de verticalizar a Lagoa da Pampulha. Pelo que eu recebi até agora, o prefeito ele não estaria envolvido nessa questão. Pelo contrário, essas pessoas estariam de má fé, criando uma ideia na cabeça dele de que seria bom para a Pampulha esse tipo de alteração. Lembrando, Eduardo, que se isso aqui passasse,
chegou a ter o projeto 1698, que chegou a colocar 35 projetos na fila a mais de prédios lá para Pampulha, que foi uma segunda tentativa que foi derrubada depois, junto com aquelas dos hospitais, infelizmente. Mas a verdade é o seguinte: se esses 2 prédios forem construídos na Lagoa da Pampulha, não vai terminar por aí. Não vai terminar por aí, porque em menos de 6 meses após a aprovação desse projeto de lei, outro projeto de lei já chegou propondo 35 empreendimentos, e se esse tivesse passado, chegaria mais outro propondo 70, e por aí vai. Porque justamente igual eles falam na hora de justificar a construção desses 2 prédios, tem gente ali no Comando que virou e falou assim: não, a gente pode construir prédio aqui na Pampulha, aqui no bairro São Luís, porque aqui no Ouro Preto ao lado tem prédio. Ou seja, se tem no Ouro Preto, pode ter no São Luís. E se tiver no São Luís, amanhã pode ter no São Pedro. Se tiver no São Pedro, pode ter no Bandeirantes. E por aí vai. Pois bem, é a palavra do vereador Irã Barbosa, que está fazendo essa denúncia grave de que existiria, então, propina para a votação e aprovação por parte dos membros do Compur. A denúncia está aqui, há uma cópia em minhas mãos, encaminhada ao promotor Eduardo Nepomuceno. Vereador Irã Barbosa, naturalmente, como autoridade do município, essa denúncia tem que ser ouvida e tem que ser investigada, né? Ô Irã, uma boa tarde, muito obrigado, viu? Obrigado, eu só quero dizer para todo mundo que eu acredito piamente que é interesse da oposição e da prefeitura abrir uma CPI na Câmara para investigar isso. O prefeito precisa saber quem está recebendo, quem poderia estar recebendo, para poder colocar esse tipo de ideia na cabeça dele. Pois bem, são 4h38. Eu tentei pessoalmente falar até com o secretário Pier Giorgio Sinesi, para que ele pudesse até nos dar algum posicionamento sobre esse assunto. Não consegui, mas eu espero que, pelo menos na segunda-feira, nós tenhamos uma resposta por parte do Compur com relação a essa denúncia aqui. Uma boa tarde, vereador.